Pronto, pessoal. Eu vou, com o Visual Studio aberto, eu vou abrir ele e vou mostrar a vocês, certo? Vocês provavelmente já têm esse ecrã aqui, que é o ecrã que muitos de vocês chegaram depois de terem instalado o Visual Studio. Aqui, ó, a gente tem a opção de continuar sem código, tá? Continue e without code. Aqui a gente tem a opção de clonar um repositório. Fazer clone de repositório é buscar isso, uma informação, esse clone na internet, num GitHub, e depois trazê-lo para o nosso projeto, tá bem? Nesse sentido, a gente também pode abrir um projeto que já existe, uma solução, abrir um folder local, ou simplesmente vir aqui, ó, e carregar em criar um novo projeto. Tá? Eu vou carregar aqui. Tem alguém com um áudio aí ligado e está respirando e bocejou agora. Preste atenção no microfone de vocês. Que às vezes pode ser que aconteça de a gente gravar algumas coisas aqui sem querer. Pronto. Então, já está aqui. Então, vou carregar aqui em Create a New Project. Para quem instalou o .NET, vai estar disponível para vocês algumas coisas que não vai estar normalmente para outras pessoas aqui. Pronto. Quem conseguiu instalar o .NET MAUI, vai aparecer essa opção aqui. Tá? Os demais também devem aparecer, mas o nosso interesse para já, nesse momento, vai ser esse aqui, ó, que é o Blazor Web Application. Lembra-se que eu falei para vocês no início do curso que a gente dá hoje já .NET para vocês com web. Eu já aplico .NET com web. Por quê? O web é um meio, assim como o console é um outro meio. Antigamente, ou ainda hoje, algumas pessoas preferem, né? Não é errado, não é errado. Não existe o certo, não existe o errado nesse aspecto mesmo, não existe. Alguns professores ou formadores preferem iniciar as aplicações em consola, né? Aqui, o console app, por algumas razões para tentar facilitar o acesso às pessoas a às aplicações menos complexas. No meu caso, especificamente, como eu sei e como eu acredito que o console é um meio que existe quando os primeiros computadores foram criados, e a web também é um meio que já existe depois dos computadores serem criados, depois da evolução do .NET, da internet 2.0, ou já 3.0, enfim, eu acho que a gente ganha muito mais, já introduzindo vocês ao ambiente de web. Por quê? O que eu consigo fazer aqui, eu consigo fazer aqui. Mas o que eu consigo fazer em consola, mas nem tudo que eu consigo fazer em web, eu consigo fazer em consola. Isso é um fato. Eu consigo fazer tudo o que eu consigo fazer aqui em consola, tudo, eu consigo fazer em web. Mas o contrário não é verdadeiro. Porque o ambiente de consola, ele é limitado graficamente, por exemplo. Então, no nosso caso, como ele é command line, a gente não quer fazer isso para já, a gente vai criar uma Blazor Web App, tá? Eu vou carregar aqui, carregar em Next, e vou escrever aqui a minha primeira aplicação para a turma do .NET, certo? Então, vai ser minha primeira app.NET. Mesmo isso, minha primeira app.NET, só isso. A localização onde isso vai ser gravado, por padrão, o Visual Studio grava nessa pasta aqui, que é a pasta dos utilizadores, a sua pasta pessoal, na pasta Source Repos. Eu vou deixar aqui, eu não tenho interesse de modificar esse lugar. Mas você pode modificar caso queira. Não mexa em mais nada. E vou carregar aqui em Next. Esse novo ecrã é aberto, né? Com adicionais informações, perguntando qual framework que eu pretendo utilizar. Eu vou carregar aqui. Vocês vão estar com .NET 9, eu estou com .NET 8. Eu ainda vou instalar o .NET 9, certo? Vocês vão escolher .NET 9, eu estou com 8, repito. O resto não mexe. Tá? O resto que tiver aqui, não mexe. Tudo, a interação do modo de interação do servidor, tudo fica igual. E agora eu vou carregar em Create, só isso.
Aí o que é que vai fazer? O Visual Studio ele acaba abrindo um ecrã novo aqui embaixo. Ele vai criar essa pasta aqui para mim, para já. É não é uma pasta, né? Esse ecrã, né? É o meu primeiro ecrã, com uma boas-vindas aqui, com overview e tal. E o que é importante, muito, muito importante, Malta, a gente entender desse ecrã para já, tá? Tá? Assim, em termos de partes, blocos, localizações. Aqui em cima, a gente tem o menu. Quando você lá no menu, blá, 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 menu, é isso aqui, ó, menu, tá? Menu. Por que que eu estou dizendo isso? Eu estou sendo bem didático. Porque a gente às vezes encontra um bocado de dificuldade quando diz, ó, vai no menu, a pessoa não sabe onde é, enfim. Tá? Então, eu tenho mesmo para esse tipo de abordagem. Então, menu, aqui em cima. Aí, às vezes, eu digo assim, carregue no botão executar. O botão executar nesse sistema, nesse Visual Studio, nesse IDE, é esse aqui. Ó. Tá? Vê aqui? Pronto. Aí, às vezes, eu digo assim, carregue na setinha do botão executar. A setinha do botão executar é essa aqui, ó, para baixo. Tá? Porque, às vezes, a gente vai ter que modificar alguma coisa aqui nas configurações e tal. Tá bem? Então, menu, né? Menu e barra de botões aqui. Essa é a barra de botões. E na barra dos botões eu tenho um botão de executar. Lembrem-se que eu tenho dois botões de executar. Um executar com debug e um executar sem debug. Quando eu disser executar, tanto faz. Eu prefiro executar com debug. É melhor para a gente entender a lógica da aplicação. Mas pode ser executar sem debug, é mais rápido, inclusive. Aqui, a gente vai reconectar a nossa aplicação com o browser. Para já, o importante é saber desse botão aqui e dessa setinha aqui, que eu falo muito dela. Às vezes, ó, carregar ele na setinha, para baixo, isso. Tá? Mais informações sobre o IDE que vocês precisam de estar atentos. Aqui à direita, a gente tem as barras laterais de Git, solução e propriedades. A que a gente mais usa, ou as que a gente mais usa, são a Solution Explorer e a Git Changes. Então, quando eu disser assim, vá lá no Solution Explorer, eu estou falando dessa barra aqui, Solution Explorer. Tá? Lembrem-se disso. Malta, Solution Explorer, aqui. Quando disser lá do lado direito do Solution Explorer, é aqui. Então, aqui no Solution Explorer, eu carreguei, tá? Eu tenho essa opção de manter ela fixa, como está aqui. Eu prefiro, é mais fácil de ver as coisas. Ou não. Tá? Então, aqui no Solution Explorer, eu tenho todos os ficheiros e projetos da minha solução. Em .NET, na verdade, em C# e .NET mesmo, a gente trabalha com soluções e projetos. Uma solução pode conter vários projetos. Então, no nosso caso aqui, ó, eu tenho a solução, que é essa aqui, ó. Então, quando eu disser lá na solução, botão direito, solução é isso. Tá? Quando eu disser no projeto, aí o projeto é isso aqui. Tudo que tiver abaixo da solução é projeto. Eu posso ter vários projetos. E os projetos a gente vê eles assim, ó. Se eu diminuir ou abrir, ele vai se colapsar ou vai se encolher. Então, projeto, solução. Tá? Então, veja, solution, tal. Aqui é o projeto. Então, vou abrir aqui essa setinha. Tá? E aqui, ó, a gente já vai ver uma primeira classe na nossa solução e dentro do nosso projeto. Ou no nosso projeto, que é a primeira aplicação do .NET, que é esse aqui. Ó. Então, lembra-se que a gente falou sobre classes, né? Que a classe é um modelo do objeto do modelo de um objeto do mundo real. Foi isso que eu disse quando a gente estava falando sobre requisitos e classes. Então, aqui a gente tem a primeira classe, que é Program. A classe Program, aqui, ela funciona basicamente para configurar a nossa aplicação. Registrar informações, qual tipo de aplicação que a gente vai trabalhar, componentes, métodos, funções, etc.
A gente vai mexer poucas vezes aqui, mas vai mexer. Então, quando eu disser program.cs, é isso aqui. Program.cs. Lá no teu ficheiro program.cs. Tá? Então, para já, essa é a classe do sistema que a gente vai mais utilizar. Eu vou parar aqui, tá? Porque eu quero que vocês criem esse projeto, tudo, e depois executem. Para que na próxima, acho que na próxima aula, acho que não dá mais para fazer hoje, a gente comece a criar as primeiras classes e visualizar essas classes em web, tá bem? Então, para já, a gente vai carregar aqui, ó, em executar. Ele tem um tempinho aqui de build, executou, fez build com sucesso e depois ele executa o projeto no browser. Então, ele vai abrir um browser com o nosso projeto, que é isso aqui. Ou seja, isso aqui é uma página Blazor, uma aplicação web em Blazor, que a gente acabou de criar, com alguns cliques só. Então, eu executei e está aqui. Vou fazer aqui um exemplo. Counter, ela já faz umas continhas aqui, ó, já, quantas vezes eu carreguei. O IDER, ela vai aqui, ó, analisa, por exemplo, temperatura a partir de um ficheiro fake. Tá? Então, eu vou parar aqui a gravação e vou pedir